Paz do Senhor seja com todos. Eu desejo encontrar todos vocês na doce paz do nosso Deus. Por ocasião onde Jesus serve a Páscoa para os seus discípulos, foi a ocasião em que Satanás engana a Judas. Satanás coloca no coração de Judas que ele era um dos verdadeiros discípulos de Jesus. Então Satanás engana Judas para que ele pense ser um dos verdadeiros discípulos. Mas sabemos que Judas ele era carnal, ele não era espiritual. Em dado momento, quando Maria vai ungir o corpo do mestre, Judas vê aquele unguento de grande valor e ele argumenta com os discípulos: por que isto? Por que ungir o corpo dele? Com esse unguento, a gente poderia estar vendendo, e uma vez vendido, nós poderíamos dar esse dinheiro para os pobres. Algumas vezes, não foi uma nem duas vezes, que Judas privou Jesus das necessidades básicas, porque Judas pegava essas ofertas e ficava para ele. Então, quando Maria ela unge o corpo de Jesus, em demonstração do amor que Jesus havia demonstrado, ressuscitando o seu irmão Lázaro, Judas não gostou dessa atitude. Mas quando Maria faz isso, ela reprova a avareza de Judas, um daqueles que se dizia ser discípulos do amado Salvador. Nós também sabemos que Judas, ele tinha um intuito sempre de querer ganhar algum dinheiro. Então, depois da ceia, Jesus chega até a Judas e fala para ele: faz o que você tem que fazer. E aqueles sacerdotes, os principais, eles odiavam a Jesus. Mas eles não tinham uma ocasião para prendê-lo, porque se eles o prendessem durante o dia, era bem perigoso que as multidões, que eram os assistentes de Jesus, a plateia, fosse atrás dele. Então Judas sai dali e ele sai com o intuito, depois da ceia, sai com o intuito de vender o seu mestre e traí-lo. Ele fala com os principais sacerdotes e fica acertado que por 30 moedas ele venderia a Jesus Cristo para ser crucificado e depois ser morto. E ele coloca em plano o seu plano. Em dado momento, Jesus vai para o horto e vai orar. E Jesus leva os seus discípulos para que orassem com ele. E Jesus ora uma vez e volta até os seus discípulos e os encontra dormindo. Jesus vai de novo e ora de novo ao Pai para que, se fosse possível, passasse esse cálice dele. E quando Jesus retorna, os discípulos novamente estão dormindo. E a terceira vez acontece a mesma coisa. E Jesus fala para os seus discípulos: vigiai e orai. Quando Jesus termina de falar essa frase, que fica marcada para todos nós, os cristãos, chega Judas e a turba de soldados. E Judas havia falado para a turba de soldados que aquele a quem ele beijasse, esse eles deveriam prender.
E quando Judas chega até perto do Salvador, ele vai e beija o mestre. E Jesus o reprova-o, dizendo: com um beijo você me trai? E Jesus faz a pergunta clássica, quando aquele soldado chegou até próximo dele, pois todos os discípulos ficaram atônitos com aquela cena. Pessoas com varapais, com tochas, porque era noite, naquele local onde muitas vezes Jesus já havia orado. E Jesus pergunta para eles: a quem buscais? Eles falam: a Jesus. Quando eles falam a Jesus, quando Jesus fala: a quem buscais a Jesus, e Jesus diz: sou eu, todas aquelas pessoas que eram da turba, eles caem por terra, como se não fossem nada. Eles caem como fosse uma palha seca. Naquele momento, os discípulos ficaram animados. Opa! E teve mais um evento que deixa os discípulos também animados. Quando Pedro pega uma espada e corta a orelha de um dos servos, e Jesus fala para os discípulos: se fosse da vontade do Pai, eu poderia clamar legiões, e essas legiões viriam até mim e acabaria a história, acabaria o problema. Então, os discípulos ficam alegres, e há quem diga que até os próprios anjos também ficaram alegres. Mas Jesus falou assim: não se faça como eu quero, se faça como a vontade de Deus, como ele havia feito na oração. Nesse momento, ele põe as suas mãos e deixa com que aquela turba pegasse em ele e o levasse. Tem uma passagem bíblica que eu gostaria de estar lendo para nós, que nos diz assim. Diz assim, em São Mateus 26, verso 53 e o versículo 54. Jesus acrescenta: como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais tudo isso deve suceder? Quando Jesus fala essas palavras, os corações dos discípulos fica com temor. Ou seja, o mestre vai se deixar levar. E nós sabemos o que aconteceu no final da história. Diz que todos fugiram e o deixaram. A hora em que Jesus precisava de uma simpatia, ele foi deixado sozinho. Mas Jesus já havia previsto isso, que todos o abandonariam. Então que Deus nos ajude nessa semana de oração, essa semana do Calvário, e que Deus nos ajude a ficar do seu lado até o final. Esse é o meu desejo e minha oração e essa reflexão para essa noite. Amém. Que Deus abençoe a todos.